Bom, gente, o que a gente vai fazer agora é, a partir de exercícios de provas objetivas, entender como que ocorrem as tipologias textuais e como elas ajudam a gente a interpretar texto. Primeira dica que eu vou te chamar a atenção, para a gente voltar aqui, para dois espaços de interpretação muito importantes, tá? Então vamos lá. Vamos considerar, né, essa realidade aqui, que é a realidade mais certa na nossa prova, a gente encontrar a dissertação para trabalhar, principalmente. O que acontece? Você já viu comigo que a gente tem uma estrutura macro da dissertação, mas existe também uma estrutura micro. Só para a gente relembrar aqui a estrutura macro, não é? Se você tiver título, lembrando que o título é muito bom para interpretação porque ele faz uma síntese da ideia central. Ideia central, que a gente já sabe, se chama de tese, tudo bem? Então essa é a ideia mais importante. Depois disso daqui, se tiver subtítulo, ótimo, melhor ainda, porque aí complementa o título. Já nessa parte macro, né, tirando o título, lembrando que nós temos o quê? A tese, ela aparece geralmente na introdução do texto, tá bom? Geralmente na introdução do texto. E depois nós temos aí os argumentos, né, vem toda a construção da argumentação, e temos a conclusão do texto, atenção, que ratifica a tese, confirma a tese. Então, preste atenção. Quando a gente vai interpretar texto, né, a gente vai compreender um texto, a gente tem que tentar localizar essa tese, ver como ela ocorre logo na introdução. Essa localização você pode ler nas primeiras linhas do texto, se assim for. Geralmente os textos em concurso são textos lógicos, então facilita bem. Ou você vai achar isso, atenção, na parte da conclusão, que é muito comum também em concurso, a gente amarrar a ideia de uma forma melhor com a finalização do texto, tá? Então, muito importante ler essas duas partes, elas são fundamentais para a gente compreender a estrutura de um texto. Bom, passando isso aí, a gente tem também, guardar os chamados elementos microestruturais. Você está fazendo uma construção de interpretação de um texto pela sua macro. Início e fim do texto, olhar o título se tiver título, tá bom? E a interpretação microestrutural, como é que ela nasce? Das pecinhas, dos elementos linguísticos que vão te ajudar a fechar a questão, tá? Por exemplo, se eu estou numa prova objetiva, às vezes eu fico em dúvida entre duas opções, a micro me ajuda. Se eu estou numa prova discursiva que vai tratar de compreensão textual, eu tenho que tomar cuidado com o que eu escrevo, tá bom? Então vamos lá, na micro. Primeiro, eu tenho que prestar atenção, gente, às flexões. É importante. Que tipos de flexões? Por exemplo, as flexões verbais. Eu tenho que tomar um cuidado, por quê? Porque você tem que partir do princípio de que alguma coisa que está no texto, preste atenção, escrito no presente, não tem nada a ver com o passado, hein? Se a banca te dá uma opção em que ela interpreta o texto jogando verbos para o passado, ao passo que o texto trabalha com verbos no presente, dá errado por várias questões. Primeiro, porque se você mudar o tempo verbal, você muda a tipologia, tá bom? Então tudo depende de várias coisas. Por exemplo, se você está numa prova objetiva, tem que manter alinhado o tempo verbal na hora de interpretar. Se você vai escrever sobre interpretação de texto, depende do que foi demandado para você. Depende, o cara te deu uma narração, mas quer que você produza um texto de opinião. Aí seu verbo vem para o presente, tá bom? Então tem que ficar atento aí a essas flexões verbais, conforme a tipologia que você tem. Outra, ficar atento a outras flexões nominais, ligadas, por exemplo, a gênero e número, né? Feminino não é masculino para a língua portuguesa, tá certo? E plural não é singular para o português, de modo algum. Para isso existem essas flexões em oposição, em distinção, não é? Então você tem, por exemplo, uma vez uma banca, o CESP, trouxe uma prova falando sobre empregadas domésticas. Empregadas no feminino, domésticas no plural. Falando exatamente sobre aquele momento em que no Brasil passou a se reconhecer a extensão de direitos trabalhistas para esta classe, para a classe das empregadas domésticas. O texto falava sobre isso.
Quando foi na hora de interpretar lá na objetiva de certo e errado do CESP, por exemplo, o que o CESP fez? Ele trouxe exatamente o que o texto falou, só que ele trocou a palavra empregadas por empregado doméstico. Certo? Fala da extensão de direitos para o empregado doméstico. E a banca deu esta interpretação como errada. E muitos alunos não notaram, não sabiam desse problema. Por quê? Porque não tinham a questão estrutural pronta, tinha apenas conteúdo. Você tem que entender. Se você está tratando determinado, tem que prestar atenção às palavras, não é? Se a banca te deu uma palavra no feminino plural, você tem que tratar daquele assunto no feminino plural. Da prova de produção, tá bom? Na prova objetiva, por exemplo, do mesmo jeito, tá? Então, primeiro eu vou com a macroestrutura, compreendendo as grandes partes do texto, depois eu vou para micro, compreendendo essas partes menores. Tem que entender também, ó, atenção, tomar cuidado com os advérbios na micro. Por quê, professora? Porque os advérbios são grandes modificadores de sentido. Eles circunstanciam a ação verbal de tal forma que podem modificar sentido. É muito comum a gente se descuidar dos advérbios terminados em mente, não é? O texto fala, por exemplo, sobre redução do imposto de renda, redução da alíquota do imposto de renda, e vem na opção dizendo que o texto defende principalmente a redução da alíquota de imposto de renda. Principalmente. Ora, gente, para eu falar principalmente, no texto teria que ter outra alíquota também sendo reduzida. E aí, havendo pelo menos duas, eu posso falar que uma é principal. Agora, se o texto fala de uma, não é principal, só tem ela, tá? Eu não tenho como estabelecer essa diferença de ordem entre elas, tá bom? Então, tomar cuidado com os advérbios de modo. Quando você cita expressões como historicamente, principalmente, ou encontra isso num exercício, tem que prestar atenção nesses detalhes, tá bom? Porque isso aqui é um modificador de sentido, bem ou mal acaba gerando uma opinião, acaba gerando uma escala de valor na hora que você vai produzir um texto, você vai produzir uma redação. Aí sim, você quer colocar uma escala de valor dos seus argumentos, tu quer começar pelo argumento principal, então comece com ele, chamando atenção para que principalmente aquilo ocorre. Aquela pessoa que está lendo, ela entende o que você quis dizer, tá bom? Além dos advérbios, né? Cuidado com os conectores. Conectores dizem muito sobre o sentido do texto. Desde conectores pronominais, né, que tem carga anafórica principalmente, quando você recupera uma ideia, dizem muito sobre o que o texto quer dizer, tá? As conjunções também costumam transmitir muitas ideias dentro delas, né? De conjunções que têm aspecto semântico. O caso das conjunções que formam orações subordinadas adverbiais, o caso das conjunções que formam orações coordenadas e por aí vai. Então, de olho nos conectores. Então, quer dizer, muita atenção às flexões, os advérbios conectores, os advérbios de restrição, tá? São muito perigosos, como só, somente, né? Sempre, que são advérbios que causam uma ideia restritiva, você tem que comparar se o texto traz isso. Bom, falei bastante, né? Então a gente falou aqui da parte das ferramentas de interpretação. Vamos então para o exercício. Exercício 1. Eu trouxe aqui exercícios de múltipla escolha para a gente entender o assunto, tá? A intenção comunicativa dominante no texto 1 é... Preste atenção a um detalhe aqui. Você vai notar que esta opção, esse exercício começou com 4 opções bem tipológicas. Defender, problematizar, apresentar e criticar. Essas opções deixam claro para mim que eu estou diante de uma dissertação. São verbos típicos da estrutura de uma dissertação: defender, problematizar, apresentar, criticar, mostrar, alertar e por aí vai. Então, pronto, já sei que existe essa defesa. Outra, né? O que eu vou observar? Aqui eu preciso atenção aos verbos. Os verbos são tipicamente, eles começam de uma forma dissertativa. Cuidado apenas com a ideia de apresentar, tá? Apresentar, porque a apresentação é uma coisa muito ampla, tá bom? Você pode apresentar no sentido de explicar alguma coisa, apresentar no sentido de narrar alguma coisa, ou apresentar no sentido de você descrever alguma coisa. Apresentar é muito amplo. Agora, defender, problematizar e criticar são bem típicos da dissertação, principalmente da dissertação argumentativa. Então, vamos lá. Aqui ele começa, ó, com a força de um trator. Esse é o título.
Subtítulo: A primeira mulher a operar máquinas pesadas no estádio Mané Garrincha conta como superou o preconceito e mudou os rumos de sua carreira. Então, o texto vai tratar disso aqui, ó. A primeira mulher, ela conta como ela superou o preconceito e como ela mudou os rumos da carreira dela. Presta atenção para ver como que esse texto vai seguir. Ele conta a história da Eunice da Silva, que teve de aprender desde cedo a superar desafios. Ficou viúva, precisou sustentar sozinha a filha de 11 meses. Hoje, aos 39 anos, orgulha-se de dizer que Thaís, que tem 18, já está na faculdade, né? Foi incentivada pelo perfil trabalhador e arrojado da mãe. Características que afloram novamente em 2011 no canteiro de obras do estádio Mané Garrincha. 8 meses depois de ser admitida para serviços de limpeza, Eunice foi promovida, assumiu a direção de uma empilhadeira e passou a ser a primeira mulher a operar máquinas pesadas na obra. Então veja que aqui se apresenta a história de Eunice, né? Apresenta a história dela. Então vamos lá. A intenção comunicativa desse texto é defender o posicionamento de que a mulher, caso queira aumentar suas chances no mercado, precisa se capacitar. Não, a gente não tá anotando o texto defendendo a necessidade de a mulher se capacitar. Até então eu tenho a história de Eunice, tá bom? Então vamos lá. Problematizar a partir de um caso específico. Então eu tenho um caso específico? Tenho a história de Eunice. A situação da mulher que opta por seguir carreiras consideradas masculinas. Você vai ver que aqui diz que ela, né, ela é uma pessoa que aprendeu a superar preconceitos desde cedo, que orgulha-se de dizer que deve ter uma filha que já está na faculdade, e esta mulher foi a primeira a assumir uma empilhadeira, passou a ser a primeira mulher a operar máquinas pesadas. Você vai ver que o texto não diz que isso daqui é um trabalho masculino. Júlia, mas eu posso inferir. Pode, mas vamos ver se na prática como é que isso fica, tá? Falando de concurso público. Então, separe para mim a letra B, porque eu vou mostrar para vocês uma questão. C. Apresentar a trajetória de superação profissional da primeira mulher a operar maquinário pesado no estádio Mané Garrincha. Então, deixa aqui. E D. Criticar a falta de espaço para mulheres em determinados nichos mercadológicos dominados pelos homens. Então, vamos pegar as 3 últimas que me sobraram. Pessoal, criticar a falta de espaço para mulheres. Bom, este texto, e aí que tá o concurso público, hein, gente? Não é interpretação de sala de aula, pelo amor de Deus, é concurso público. O texto fala de uma mulher, ele não fala de mulheres. Então você já não pode marcar esta. Júlia, mas eu não posso inferir que Eunice seria um exemplar? Não, em concurso você não pode fazer esse tipo de inferência. Principalmente num texto como esse, que traz um histórico da vida dela, que é um texto não literário. Você não pode fazer esse tipo de inferência. Em concurso, não. Você vai ter que tratar da coisa no singular, porque se trata de Eunice, tá bom? Então, esqueça. Apresentar a trajetória de superação profissional da primeira mulher a operar um maquinário pesado no estado de Mané Garrincha. Bom, nós temos uma trajetória? Temos, que conta um pouco da história dela. Ela é a primeira mulher a operar um maquinário pesado? Sim. Vamos ver se vai ser no estádio Mané Garrincha, só para confirmar. É a primeira mulher a operar máquinas pesadas na obra. Que obra? Uma obra que está sendo realizada no estado de Mané Garrincha. Gente, a letra C, indubitavelmente, é a resposta. Por quê? Porque ela traz tudo que tem no texto. Quando você vai para a letra B, a banca vai jogar com aquela possibilidade que todo mundo morde a isca. Ali, ó. Problematizar a partir de um caso específico a situação da mulher que opta por seguir carreiras consideradas masculinas. O texto não diz que é considerado masculino. Professora, mas eu posso opinar se ela é a primeira mulher? Então, até então, as carreiras eram masculinas. Não, você não pode fazer isso em concurso público. É isso que você tem que desmamar do concurso. Tratar de assuntos que o texto não trata. Você não pode fazer isso, tá? Então, tu tem que ser bem objetivo. Até porque o seu edital deixou bem claro que ele vai cobrar objetividade. Ele quer a fidelidade da proposta. Tá bom? Está lá no processo avaliativo. Não sou eu que estou inventando. Então, muita atenção com esse tipo de risco. Ou seja, você só pode falar daquilo que o texto efetivamente trouxe para você. Quando eu chego à letra C, realmente ele conta a trajetória de operação profissional da primeira mulher a operar um maquinário pesado. É o que eu tenho, é isso aí, tá? Texto 2, para a gente se convencer. O propósito comunicativo dominante no texto é... Então, olha que interessante. Confrontar, justificar, problematizar.
Esses 3 aqui são típicos de dissertação, seja ela qual for. Claro que confrontar, né, ou problematizar mais a dissertação argumentativa, justificar depende, porque a dissertação argumentativa tem pinceladas da informativa, de fato. Agora, caracterizar, atenção, é da descrição. Porque a descrição se volta para estabelecer característica. Ótimo. Desse modo, né, melhor dizendo, preste atenção, porque a banca quer de você o propósito comunicativo dominante. E propósito comunicativo dominante, já falei, é início e fim. Então vamos lá. Título: Contra a mera tolerância das diferenças. Então esse aqui é um título que vai trazer para mim uma síntese da tese. Eu fico de olho nele. É preciso tolerar a diversidade. Aspas. Né? Abriu e fechou aspas. Sempre que me defronto, olha só a pessoa. Com esse tipo de colocação aparentemente progressista e bem intencionada, fico indignado. Não é preciso tolerar. Então veja que o autor começa de forma opinativa, ou seja, de forma dissertativa, argumentativa, dizendo, ele parte de uma máxima, certo, do senso comum, é preciso tolerar a diversidade, e ele expõe o ponto de vista dele, que ele não gosta desse tipo de afirmação, e ele diz que não é preciso tolerar. Pronto, já achei a questão. Veja que o próprio título diz que ele é contra a mera tolerância das diferenças. Ele chama isso de mera tolerância. É claro que você vai ler o texto para você entender, mas o propósito já se fecha ali. Vamos lá. Ele vai confrontar os discursos mais recorrentes sobre a tolerância. O autor confronta um discurso? Confronta, mas são os discursos? Não, é um discurso, porque ele só trouxe uma frase, ele trouxe uma máxima só. Isso aqui eu não posso marcar, porque isso aqui está no plural. Lembra da microestrutura que eu falei? Cuidado, plural não é singular em concurso público, tá? Então aqui eu já matei, letra A não pode ser. Letra B, se ele dá opinião, ele está caracterizando alguma coisa? Não, porque é caracterização típica da descrição. Então, já não posso marcar a letra B. Por mais que ele me diga 1000 verdades depois, eu não posso marcar B. A tipologia verbal não ajuda. Justificar o discurso mais recorrente sobre tolerância. Justificar o discurso mais... Na verdade, ele não vai... Existe um discurso só, sim, ele pega um discurso recorrente, mas ele justifica esse discurso? Não, ele contraria esse discurso. Então, ele vai problematizar. Letra D. Vai problematizar o discurso mais recorrente sobre tolerância. Ele coloca aquilo como problema para ele, tá bom? Resposta D de dado. Entenderam? Viram que eu nem precisei passar o texto todo. Bastou ler muito bem, com bastante objetividade no início, tá? Ora, se ele vai problematizar e a banca me pergunta em seguida qual é, o texto se apresenta como, veja que a banca vai trazer os tipos textuais: injuntivo, explicativo, argumentativo e descritivo. Se vai problematizar, só pode ser argumentativo. Por quê? Porque ele vai defender um ponto de vista dele a respeito do discurso mais recorrente sobre tolerância. Ele defende que o ponto de vista dele é negativo. Ele não concorda com aquele discurso. Tá certo? Ótimo. Vamos para o texto 3. A banca pergunta: predomina no texto uma estrutura? De novo, ela quer saber se é argumentativa, narrativa, descritiva, informativa ou injuntiva. Vamos ver o que nós temos, olha. Primeiro, já que a banca julgou várias tipologias, né? O que eu vou fazer? Olhar os tempos verbais. É a primeira ferramenta que eu olho para eu tipificar o tipo. Né? Tipificar o tipo ficou ótimo, vamos lá. Surgiu, tinham, tiveram, né? Os verbos infinitivos eu nem mexo com eles, tá certo? Porque são verbos que não mudam muito. Subjuntivo não vai adiantar muito aqui. Mas vamos lá, surgiu, mais verbos, desempenhou, nasceu, desempenhou. Se você olhar o texto inteiro, esse texto inteiro está com verbo no passado, não tem nenhum verbo no presente. Nenhum verbo no presente. Então, no passado eu tenho ou descrição ou narração. Ou descrição ou narração. Quando eu olho aqui o tinham é pretérito imperfeito, então é típico da descrição. O tinham. Mas o surgiu, né, é narração. Porque é pretérito perfeito. Eu vou notar então que essa descrição está dentro da narração. Meu texto, portanto, é narrativo. Tá? Vocês vão ver, olha só, os marcadores temporais quando, tá vendo?
depois, trazendo a sucessão dos eventos narrativos, né? Só para confirmar aquilo que eu havia falado com vocês, tá bom? Então, esse texto é uma narrativa que vai me trazer o papel histórico da indústria cultural. Aí é só eu confirmar, a início e fim. Ele vai trazer isso aqui para mim, ó. Eu leio o iniciozinho, né? Ele fala que quando o capitalismo monopolista surgiu entre os fins do século XIX e XX, países que tinham tradição democrática tiveram de desenvolver mecanismos para garantir a dominação econômica, advinda desse modelo econômico, né? Aí diz, a indústria cultural surgiu nesse contexto, tá certo? Então, ele vai trazer essa narrativa para mim de surgimento dessa indústria. Questão 5. Ora, se o texto é uma narração, o texto vai mostrar, vai revelar, vai analisar, vai relatar ou vai discutir? O texto vai relatar, porque narração é relato. Olha como eu mato mais rápido, né? Naturalmente uma prova objetiva. Se eu vou fazer uma discursiva sobre isso, eu tenho que aprender a importância deste verbo, relatar, contar, tá bom? Então, foi exatamente isso aqui. Texto 4. Banca me trouxe aqui, uma boa comunicação pode impulsionar a carreira corporativa. Então, esse é o título. E o texto começa assim, não se trata apenas de saber se vender no mercado. A capacidade para lidar com colegas de equipes é fundamental para estimular o desempenho e a produtividade. Aí vem o texto todo e a banca me pergunta, de acordo com o texto, está correto que se afirma em, vamos tentar descobrir a tipologia para a gente aprender bem isso aqui. Uma boa comunicação pode impulsionar, verbo no presente já no título, né? Ó, não se trata, verbo no presente, nós temos aqui dissertação. E quando ele fala que alguma coisa é fundamental, ele está opinando. Dissertação argumentativa. E o início do texto, ó. Que a comunicação é primordial na vida particular e no mundo corporativo não há a menor dúvida. Pessoal, uma dica muito importante é vocês terem noção de objetividade, né? Porque vai ser muito cobrado de vocês. Você pode ver que esse texto começa falando sobre comunicação. Português não começa da esquerda para a direita? Não é assim que a gente começa a grafar? Vou escrever meu nome, ó, Júnia Andrade. Eu não escrevo de baixo para cima, eu escrevo normalmente da esquerda para a direita. Então, os elementos de primazia num texto pertencem à esquerda. Tudo que vem em primeiro plano nós chamamos de ordem direta, né? Que quando eu coloco tal elemento nesse primeiro plano seguindo uma ordem lógica, eu trabalho com a ordem direta, ou seja, trabalhando com os elementos da esquerda para a direita, certo? Ora, se o seu texto está falando sobre comunicação e mundo corporativo, por exemplo, carreira corporativa, comunicação e carreira corporativa, qual é o cerne do seu texto? Comunicação. O assunto carreira corporativa é o assunto de base, é o assunto que você vai complementar, vai usar para complementar o central, tá? Então preste atenção que aquilo tudo que está no início é chamado de elemento primordial. E aí quando você vai interpretar, juntando a ferramenta macro, né, com a ferramenta micro e com a precisão da interpretação, vou mostrar para você, ó. De que o texto está falando? De profissionais? De comunicação? De ser ambivertido? De mundo corporativo? De ser necessário falar bastante? O texto fala de comunicação. Então eu olho essa letra B com mais carinho. E aqui disse assim, que a comunicação é relevante na vida particular. Vamos ver? Lá falou corporativo. Vamos ver se está escrito no texto que a comunicação é primordial na vida particular e no mundo corporativo, não há a menor dúvida. Então a comunicação é relevante na vida particular? É. Certo? Ela é relevante na vida particular. Perfeito. Tá? Júnior, mas o texto fala que é também na vida também no mundo corporativo. Gente, sem problema nenhum. É o português, ó. Vamos fazer aqui a velha metáfora minha sobre o cesto de laranjas. Né? Você tem 2, 4, 6 laranjas num cesto. 6. E a banca afirma, neste cesto há 4 laranjas. Certo ou errado? Certo. Por que está certo? Porque se você tem 6, você tem 4. Tá bom? Agora você tem 7? Não. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você tem 6, você tem 4. Então, se a comunicação é primordial na vida particular, não tem problema nenhum. Ela não é particular, é no corporativo. Portanto, ela é primordial na particular.
Por que as outras opções não? Vou mostrar. Letra A fala assim que muitos profissionais falam excessivamente, pois essa é uma condição necessária ao reconhecimento do seu trabalho. Não, vai ver que o texto questiona isso, depois podem ler o texto. A comunicação é relevante na vida particular, está no texto. É isso que eu tenho que marcar, aquilo que está no texto, tá? Ser ambivertido é prejudicial para a carreira corporativa. Você vai ver que aqui olha só no finalzinho, ó. O ideal, diz ela, é ser ambivertido. Há momentos para observar e momentos para expor e trazer ideias. Ou seja, ser ambivertido é bom na vida, né? Você ter dois comportamentos. No mundo corporativo, falar bem é mais importante do que saber ouvir? Não, vai ver que o texto vai desmentir. É necessário falar bastante para que as outras pessoas entendam? Não, o texto fala sobre saber ouvir. Depois você pode passar o texto aqui, né? Você está no curso, pode passar o texto para você observar. Então, gente, é o que de fato está no texto. A comunicação é relevante na vida particular. Resposta letra B. Texto 5, né? Vamos lá para a gente forçar a interpretação um pouquinho. Ele diz assim, o texto está estruturado predominantemente de forma. E aí vem um texto enorme para você, né? Vamos pensar rapidinho aqui no início. O ensino bilíngue no Brasil é relativamente novo. Vem crescendo e se expandindo. Muitos têm dúvidas sobre a eficácia desse método e vários questionamentos surgem a partir desse tipo de ensino. A pergunta clássica que assombra todos que estão inseridos no contexto do ensino bilíngue é, aspas, a criança não vai confundir as duas línguas? Então veja que o texto começa no presente, portanto o texto é uma dissertação, certo? Eu quero saber se esse texto é uma dissertação argumentativa ou não. O que eu falei? A parte final é mais importante, ela te ajuda. O autor termina assim, dizendo, a questão que deve ser interposta, todavia, é se o conceito de uma escola bilíngue de fato é aplicado na escola em que a criança se encontra matriculada. Vendo só o autor dando ponto de vista? Você não tem que perguntar, ele quer dizer assim, você não tem que perguntar se aprender uma língua a mais vai atrapalhar a criança ou não. O que você tem que perguntar é se o conceito de escola bilíngue, na escola em que você acredita, se de fato está sendo aplicado, né, esse conceito. Ele diz, ó, um estabelecimento de ensino é bilíngue quando a vivência da língua estrangeira pelos alunos é feita de forma bem intensiva, né, com uma carga horária grande, etc. Quando uma escola de educação infantil decide ser bilíngue, ela precisa observar tal coisa. E ele termina dizendo assim, não havendo essa condição, ou seja, não havendo todas as características da escola bilíngue, não há escola bilíngue, há modismo. Olha como que ele termina o texto atacando. Terminou desta forma, aquilo que eu falei. O texto argumentativo ele termina de forma mais forte, tá certo? Ele termina fazendo aquela fechada com chave de ouro para ficar a impressão do autor, bom para o leitor. Então é texto dissertativo argumentativo. Resposta letra C, da 7. Questão 8. O objetivo, a partir disso daí, qual é o objetivo comunicativo do seu texto? É relatar, é alertar, pode ser? Sendo dissertativo argumentativo, a palavra alertar pode ser. Relatar, não. Por mais que ele coloque tudo aqui, Júnior, por mais que ele coloque tudo aqui, que está no texto, relatar não, porque ele não é narração, tá? Então esse tipo de verbo você não pode usar em hipótese alguma. É descrever? Também não, porque o cara está opinando, tá? É demonstrar alguma coisa? Sim. É mostrar alguma coisa? Sim, porque ele está opinando, então ele está dissertando. Agora a gente vai matar a questão pelo conteúdo. Então eu tirei letra B, letra C, vamos para a letra A. Alertar para os riscos de retardo no processo de ensino-aprendizagem de várias escolas bilíngues? Não falou nada sobre riscos de retardo, né? Demonstrar que a preocupação essencial sobre o bilinguismo escolar deve estar na forma como este é ministrado. A preocupação essencial sobre o bilinguismo escolar deve estar na forma como este é ministrado. O que ele falou para você no final? A pergunta começa, as pessoas querem saber se as crianças têm facilidade para não confundir duas línguas. E o autor, as pessoas querem saber aquilo, mas o autor termina como? A pergunta que se deve ser feita não é isso. A pergunta que se deve fazer se a escola realmente é bilíngue. É isso? Então, é a preocupação essencial sobre o bilinguismo escolar, se ele está na forma como ele é ministrado nas escolas, resposta D de dado. Por que letra E não? Mostrar que a aprendizagem de idiomas é essencial para se combaterem doenças, isso aqui é o meio do texto, não é o fim.
Então essa não é a essência do texto, tá bom? Certo, pessoal? Então muita atenção nessas questões de interpretação. Ainda sobre esse tipo de texto, né, e sobre o nosso edital, com certeza na prova nós vamos encontrar a questão de linguagem, mesmo na objetiva quanto na discursiva, quando a gente tem que trabalhar com texto, a gente tem que dominar as estruturas de linguagem. Ora, aquele meu texto é uma dissertação, não é? É. Então, se ele é uma dissertação, ele traz para mim uma explicação. E é uma dissertação de opinião, portanto, uma dissertação é um artigo de opinião. Posso falar isso? Posso. Isso é um gênero textual, isso é gênero. Tá bom? E que tipo de linguagem eu vou encontrar geralmente num artigo que tenta me convencer? Linguagem denotativa. Por quê? Porque a denotação tem a ver com a objetividade do significado. Quando se trabalha a objetividade, você trabalha mais com a denotação. Tá bom? Ora, ao trabalhar mais com a denotação, não quer dizer que eu não possa ter marcas de conotação, mas a denotação que é o que? A linguagem que trabalha para mim com significados mais ao pé da letra. Eu emprego mais clareza. Eu cumpro o princípio textual de clareza, objetividade. Tá bom? E a conotação já é figura. A figura que é mais difícil, não tem predominância de conotação num texto dissertativo. Ora, se eu quero te convencer do meu ponto de vista, eu tenho que ser bem clara. Eu tenho que denotar, literalmente, tá? Cuidado que coloquialismo não. Coloquialismo vocês já sabem que é oralidade. Não é pura oralidade, tá? É aquilo que é da fala. Esse texto é um texto que trabalha com aspectos da escrita e não da fala, não é? E qual que é a diferença do artigo de opinião para a crônica, professora? Gente, o que define a crônica é a sua atualidade, a sua prisão ao tempo. Tanto que crônica vem de Cronos, né? O deus do tempo, tá certo? Então, a sua atualidade. A crônica tem que mexer com alguma coisa que é bem atual. Por isso, quando o professor passa para o aluno Machado de Assis para ler, ele tem que tomar cuidado, né? Para ver se ele não está passando para esse aluno um texto, vamos dizer assim, dissertativo, perdão, um texto do século XIX que o aluno não vai entender nada, porque se você manda uma crônica para este aluno, uma coisa é entender um conto, que é uma narrativa que pode ser atemporal, mas a crônica não. Existem crônicas atemporais? Até existem, tá? Até existem. Mas boa parte das crônicas vão tratar de aspectos da vida cotidiana, tá bom? Então você manda um texto de Machado de Assis para o aluno ler, se é crônica, ele fica perdido, porque ele não conhece a moeda da época, né? Alguns objetos que desapareceram, palavras que desapareceram, que eram usadas na época. É claro que existem crônicas atemporais, mas estou falando do geral, do aspecto mais lógico, tá bom? E texto 6. Atenção aqui, nós vamos falar agora sobre outras tipologias textuais, a gente vai mexer com poema, né, que é outra dica que eu vou deixar para vocês, para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Então, falamos aqui sobre os textos em prosa, sobre as tipologias, a importância de você compreender essas estruturas, porque depois você vai notar o quanto você sai ganhando, não só na parte de interpretação da objetiva, como na parte de interpretação da própria compreensão textual da discursiva, tá bom?